Olá, investidor! Tudo bom com você? Hoje nós vamos começar aqui uma aula sobre suporte e resistência. Esses conceitos são um dos mais importantes e utilizados em análise técnica. Eles nada mais são que zonas horizontais no gráfico que vendedores e compradores têm dificuldade de vencer. Além disso, eles são boas zonas de compra e venda. Vamos começar falando do suporte. O suporte é uma zona de força dos compradores, ou seja, é onde eles não deixam o preço abaixar mais. Geralmente é um local do gráfico onde eles dizem, daqui o preço não abaixa mais, aqui a gente mostra nossa força e não deixa mais o preço cair. Geralmente ele é formado ligando-se fundo dos candles, e quanto maior o número de toques do suporte, maior a força dele, mais respeitado ele é. Vamos ver aqui um exemplo mais prático. Aqui a gente vê um gráfico do Bitcoin com dólar, com candles de 4 horas na Bitfinex. Como identificar um suporte? Bem, um suporte é uma zona onde os compradores demonstram força. E normalmente é uma linha horizontal que liga os fundos dos candles. Ou seja, é uma zona onde você consegue ver muitas sombras inferiores, os fundos do candle sendo formado, e você vê que o preço sempre tende a bater nele e subir. Ou seja, é uma força onde os compradores demonstram que estão dispostos a comprar aqui e não deixar mais o preço cair. Então você vê que o preço vem caindo numa tendência de baixa, ele toca o suporte, mas quando ele toca o suporte, nós temos aqui um grande volume negociado, fazendo com que o preço não caia mais, ou seja, os compradores falam, daqui não passa. O suporte normalmente ele não é só uma linha, ele é uma região. Então você pode ver aqui que o preço tentou romper o suporte, ele rompe com força o suporte, atinge um outro suporte aqui embaixo, e depois o suporte, quando ele é rompido, ele se torna uma resistência. Então ele tem que fazer um outro candle de força para romper essa resistência que depois vira o próprio suporte. Então você vê aqui que na verdade o que aconteceu? O preço bateu no suporte e voltou. Ou seja, você pode analisar essa zona aqui também como um teste do suporte. Isso é importante para a gente sempre deixar bem claro que o suporte ele não é uma linha e um determinado valor, e sim uma região. E ele é caracterizado também por grandes volumes negociados quando há o toque do suporte. Então você pode ver aqui as elipses mostrando regiões em que o preço bateu, mas não rompeu, ou seja, é um grande volume negociado que não deixa o suporte abaixar. Então a gente pode ver aqui o preço testando o suporte 4 vezes, ou seja, mostra um suporte importante. E os fatores que caracterizam o suporte, que é o número de toques, ou seja, quanto mais vezes ele for tocado, mais respeitado ele é. A gente vê aqui que ele foi tocado 4 vezes. O volume negociado, ou seja, é interessante que quando toque o suporte, o volume seja maior, ou seja, demonstra a força daquele suporte e demonstra a força dos compradores em não deixar o preço abaixar a partir dali. E claro, sombra longa. Por quê? A sombra longa ela nos mostra que o preço abaixou muito, rompeu o suporte, mas antes do fechamento do candle, os compradores falaram assim, nós não vamos deixar o preço abaixar desse suporte. Então você vê a força compradora, ela volta, ela retorna com o preço, deixando essas sombras longas inferiores. Ou seja, sombra longa inferior é um excelente indicativo de que o preço, aquela região é um bom suporte, é um suporte forte e que o preço não vai abaixar dali. Agora nós vamos falar da resistência, que é outro conceito fundamental. A resistência ela é o oposto do suporte, ou seja, ela é uma zona de força dos vendedores. O que isso quer dizer? Que eles não vão permitir que o preço continue subindo a partir dali. Ao chegar em determinada zona, em determinado valor, os vendedores entram em ação e não deixam o preço subir mais. Geralmente você liga eles, você forma o suporte ligando os topos dos candles. Também tem sua importância relacionada ao número de toques. Então vamos ver aqui um exemplo mais prático. Aqui a gente vê claramente a tendência aqui do preço testando o suporte e não conseguindo romper. Percebe-se que o preço fez uma alta com um grande volume negociado e atingiu essa resistência. Então ele atinge a resistência e forma esse patamar. O preço vai, volta, tenta romper, não consegue e testa várias vezes esse suporte ou a região do suporte, até que aqui no final, com um grande volume negociado, ele consegue romper com um candle de força esse suporte. Ou seja, a gente sempre espera de um rompimento de resistência um grande volume negociado e um candle de força. Esses são
momentos que mostram para a gente que essa resistência foi rompida e que uma tendência aqui de alta se encaminha após o rompimento. Então, os vários fatores que influenciam a resistência são os mesmos para o suporte, ou seja, o número de toques. Quanto mais vezes essa resistência for tocada e não for rompida, mais importante ela é e mais significativa ela é. O volume negociado, ou seja, toda vez que toca tem que ter um volume interessante para mostrar que aquela resistência ali tem uma força vendedora forte e que a resistência é forte. E sombras longas também são bem-vindas, ou seja, mostra que a força vendedora não quer deixar o preço subir a partir daquele momento. E claro, o rompimento da resistência se dá com candles de força, ou seja, um candle de alta e longo e com grande volume negociado. Resumindo então, nós sabíamos então que a dificuldade de rompê-los pode significar mudança de tendência, ou seja, se o preço não consegue romper uma resistência ou não consegue romper um suporte, ele pode inverter a tendência que ele está naquele momento. Quanto mais tempo e mais toques, mais relevante é o suporte e a resistência. O rompimento normalmente é caracterizado por um aumento de volume e por candles longos, ou seja, candles de força. Um suporte rompido se torna uma resistência e vice-versa, ou seja, a partir do momento que você rompeu aquele suporte, quando o preço fizer uma correção e tentar subir, ele vai bater naquela zona de novo e vai ser uma resistência agora, não vai deixar o preço subir mais. E a mesma coisa é a resistência, quando você rompe uma resistência, ela se torna um suporte importante para o preço não abaixar.